Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, hoje eu vim aqui para falar para vocês de um novo ponto do conteúdo que nós estamos estudando, que é a evolução. Nós já falamos das teorias evolucionistas, lamarquismo e darwinismo. Vimos que o darwinismo é a teoria da evolução que explica muitas coisas, que no caso é a seleção natural, certo? Vimos também alguns fatores evolutivos, no caso, os fósseis, a anatomia comparada, que abrange os órgãos homólogos, órgãos análogos, órgãos vestigiais. Hoje nós vamos estudar um terceiro ponto dos fundamentos da evolução, que é a teoria sintética da evolução ou neodarwinismo. Então, assim, o que é essa teoria sintética da evolução? É uma teoria que foi criada a partir de um novo olhar para a evolução, só que esse novo olhar, ele traz os conhecimentos da seleção natural de Charles Darwin e os conhecimentos genéticos de Gregor Mendel, que apesar desses dois estudiosos terem sido contemporâneos, eles nunca conseguiram se encontrar para tentar discutir, sobre as questões que Darwin chegou à conclusão do processo adaptativo e que existia uma variabilidade genética entre as espécies. Mas ele não sabia como era que acontecia essa variabilidade genética. Por quê? Porque a variabilidade genética, para que a gente possa entender ela, é necessário que nós saibamos que existe um processo genético que ocorre com cada um dos seres vivos. E as explicações da transmissão das características por meios genéticos só foi explicado por Gregor Mendel. Então, essa teoria sintética da evolução, o neodarwinismo, neo significa novo. Então, o darwinismo vem da seleção natural, que é a teoria de Charles Darwin. Então, a questão ela é a seguinte: é uma nova teoria da seleção natural, só que baseada em dois princípios básicos: a variabilidade genética, que Darwin não entendia, que depois só foi entendido depois que Mendel já tinha morrido, Darwin não entendia e depois foi entendido só anos depois que todo o processo de evolução, todo o processo de genética ele já tinha sido compreendido. E a questão da adaptação, que é exatamente o darwinismo que Charles Darwin explica, a seleção natural, certo? Então, assim, a teoria sintética da evolução, ela tem 3 fatores evolutivos que são muito importantes para que a gente possa, no final, entender tudo. Quais são esses 3 fatores evolutivos? A mutação gênica, a recombinação gênica, que são 2 fatores que a gente só consegue entender se nós estudarmos genética, Vocês, por exemplo, já viram esses 2 fatores lá no primeiro ano, Então, vocês já têm um conhecimento mais ou menos do que seja mutação gênica e recombinação gênica. E o terceiro fator é a seleção natural, que é a teoria postulada por Charles Darwin quando ele estudou o processo evolutivo dos seres vivos. Então, o que é cada uma delas? Por exemplo, a mudança gênica ou mudança genética são as mutações gênicas ocasionais que ocorrem nos genes, lá dentro do nosso DNA, ou seja, é o procedimento pelo qual um gene sofre uma mudança na sua estrutura. E quando essas mudanças acontecem, ocorrendo a adição, a eliminação ou a substituição de um dos poucos nucleotídeos lá na fita de DNA, aí vai acontecer um processo de mutação que vai
proporcionar o aparecimento de novas formas de um gene. Ou seja, consequentemente, isso vai ser responsável pela variabilidade genética. Então, nesse ponto, a mutação gênica ela é um ponto positivo para o processo evolutivo. Também existem algumas mutações que são negativas para o ser vivo, mas no ponto da teoria sintética da evolução, essa mutação gênica ela tem que ocorrer de forma positiva. Mas a gente também não esqueça que se acontecer de forma negativa, o animal, o ser vivo que passar por essa mutação, ele vai sofrer as consequências ali dentro do ambiente em que ele vai viver. A recombinação gênica ela é bem simples. É a troca de genes entre duas moléculas de DNA para formar novas combinações de genes. Ou seja, quando a gente falar de recombinação gênica, nós vamos lembrar do processo de reprodução sexuada, que é o quê? A união do espermatozoide com o óvulo. Então, quando o espermatozoide ele fecunda o óvulo, aquele indivíduo ele vai ter a metade dos genes do pai e a metade dos genes da mãe. Eles vão se unir e vão formar as novas características do novo ser vivo. Então, a recombinação gênica, ela contribui para a diversidade genética de uma população que é a fonte da variação evolutiva, certo? E o último ponto, e não mais importante, a seleção natural, que é a seleção natural, ela explica que o ambiente vai selecionar indivíduos mais adaptados a determinadas condições ecológicas, eliminando aqueles que têm características desvantajosas para essa mesma condição, certo? Então, a expressão mais adaptado, ele vai referir-se à maior probabilidade que aquele indivíduo ele vai ter de sobrevivência, que foi exatamente o que foi explicado por Charles Darwin quando ele postulou a sua teoria da evolução, seleção natural. Então, resumindo, a teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo, é o novo olhar para a teoria do Charles Darwin, que é a seleção natural, só que acrescentando a essa teoria os conhecimentos genéticos de Gregor Mendel, certo? A variabilidade genética, ela vai ser a parte que é explicada por Gregor Mendel na genética, e a adaptação vai ser a parte que é explicada por Charles Darwin no darwinismo. Então, eu tenho essas duas características gerais para explicar a teoria sintética da evolução. É a união da variabilidade genética, que são conhecimentos genéticos, com a adaptação, que são conhecimentos da seleção natural, certo? A variabilidade genética, ela vai ter duas características: a mutação, né, que é a adição, eliminação ou substituição dos genes para que a nova característica ela seja desenvolvida, e a recombinação gênica. E a adaptação, ela vai ter como característica principal a seleção natural. Então, nós juntamos todos esses fatores e entendemos o processo o que é a teoria sintética da evolução. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês possam ter compreendido aí. Vou deixar uma atividadezinha para vocês. E muito obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau!